graças a Deus que nós temos a nossa voz e por mais que a tecnologia, os instrumentos e os recursos possam parar, o nosso coração e a nossa vontade de louvar ao Senhor não depende deles. Mas sem mudar o sermão, vamos para a primeira carta de Pedro, no seu capítulo 1, onde faremos a leitura dos versos 22 a 25. Primeira epístola do apóstolo Pedro, faremos a leitura do capítulo de número 1, dos versos 22 a 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 22 a 25, diz assim a palavra de Deus: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da Tua palavra lida e que possamos, ó Pai, ser orientados, instruídos, aconselhados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito. Que possamos, ó Senhor Deus, receber a mensagem do Senhor em nossas vidas, por meio, ó Pai, da vida de Cristo Jesus e da ação do Teu Santo Espírito. É em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu gostaria desta noite de meditar com os queridos a respeito da palavra de salvação, porque não há nada melhor do que pensarmos neste mês de dezembro, onde as pessoas elas se projetam para um determinado espírito natalino, como se fosse possível esquecer que Natal só existe porque alguém nasceu e alguém chamado Jesus, mas alguns ainda projetam no espírito natalino algo que não tem nada a ver com a Bíblia, trazem Papai Noel, trazem um monte de coisa, mas se esquecem da verdadeira razão do porquê nós devemos celebrar o Natal. E se há uma mensagem que nós devemos falar neste momento é de Jesus, porque é a Ele que nós tributamos glória e força, é a Ele que nós honramos, e é por causa dele que nós existimos como igreja. E quando nós olhamos para a carta de Pedro, para estes versículos, nós vamos ver que ele nos direciona para algo específico da vida de Jesus. Não para o seu nascimento, mas para a palavra da salvação. A palavra de salvação que só pode existir a partir do momento que Cristo, o Messias, o anunciado de Deus, se faz carne, habita entre nós, toma corpo, desce da glória, se faz homem, mas sem pecado. E por causa deste nascimento é que nós vamos ter então a morte, a ressurreição e a vida que nós recebemos. Portanto, quando nós olhamos para a palavra, que o verso 25 diz que esta é a palavra que vos foi evangelizada, verso 25, a palavra do Senhor, esta é a palavra de salvação que nós queremos meditar nesta noite. E esta palavra, ela tem algumas características. Eu diria que o verso 25, ele nos projeta uma característica muito marcante dessa palavra, e que nós reconhecemos ao longo da nossa vida. A palavra do Senhor, porém, apesar de qualquer coisa, que nós vamos ver no verso 24, mais para frente, permanece eternamente. Veja que, semelhante ao que nós vemos no Salmo de número 90,
ou ainda em outro salmo citado aqui, no verso 24, nós vamos perceber que a palavra do Senhor, assim como o próprio Senhor, é eterno. E isto nos dá uma garantia, que a palavra do Senhor ela não muda, de que ela é imutável, assim como Deus, que as promessas de Deus são imutáveis, assim como o próprio Deus, e que aquilo que Ele fez e decidiu antes que o mundo viesse a existir, continua valendo até hoje. Portanto, a escolha dele, de nossas vidas, como diz o verso de número 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja que esta eleição, esta escolha, diante de um conhecimento que antecede a nossa existência, é algo que mostra a eternidade, não só de Deus, mas da sua palavra. Uma vez dita a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Esta é uma palavra de salvação, porque Ele escolheu Cristo Jesus e Ele determinou o tempo certo para que Ele viesse ao mundo para nos salvar. Esta palavra de salvação permanece eternamente. Mas não é só o Evangelho, a vida de Cristo que permanece eternamente. Perceba que esta comparação ela é feita a partir do verso 24, quando nós olhamos que toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Veja que nós podemos nos remeter ao Salmo de número 90, versos 3 a 6, que fala da pequenez do homem, da temporalidade da sua vida, e nós vamos perceber então que logo de manhã ela floresce e à tarde se seca. Não era isso que o salmista falava? Veja que agora ele fala o seguinte: seca-se a erva, ou seja, a carne, cai a sua flor, ou seja, a sua glória, e por maior que seja o homem, portanto, uma vez findada a sua vida, a sua glória se perde no tempo. Mas, diferente do homem, a palavra do Senhor permanece eternamente. Nós somos efêmeros, passageiros. E veja que a continuidade disto, no capítulo 2, nos provoca uma reflexão. Capítulo 2, versos 1 a 5 de 1 Pedro diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Veja que se há uma vida efêmera, ela fica no passado quando nós projetamos a nossa vida diante da palavra de salvação. Porque, embora alguns tenham uma vida limitada e que vai se estender para o inferno, nós teremos uma vida limitada aqui na terra, mas que será eternamente desfrutada na glória com Deus. E não há nada melhor que isso. Se nós olharmos para o eterno, para o infinito, algo que a nossa mente não tem condições de compreender completamente, o que é a nossa vida? Se não a erva que seca e a sua flor que se vai com ela. Não somos nada. Mas, diante da nossa pequenez, nós temos, segundo o capítulo 2, verso de 1 a 5, nós temos uma missão, uma condição aqui, nesta vida pequena.
passageira. Nós devemos nos despojar de toda maldade, dolo, inveja, hipocrisia, maledicências, com uma postura de desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual. Veja que aqui Pedro não está falando da forma como Paulo diz aos coríntios, que lá ele falava: tenho que vos dar leite porque vocês são como crianças que não podem com a carne, com o alimento mais forte. Lá era um problema se alimentar com o leite, porque eles não tinham maturidade para as riquezas e a profundidade da palavra de Deus. Mas aqui Pedro ele fala o seguinte, ele fala da necessidade de uma criança de ter como único alimento, subsistência, fonte de vida, o leite que vem de sua mãe. É assim que ele compara a palavra de Deus. É assim que ele compara a intenção nossa para com a palavra de salvação, para com o próprio Deus. Abandonando toda uma prática de pecado, dia a dia, o que nós devemos fazer é desejar ardentemente a palavra do Senhor. Porque é por meio dela que nós vamos tomar consciência, do verso 5, de que nós mesmos somos pedras que vivem, edificados casa espiritual, para sermos sacerdotes santos, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, não da nossa parte, mas por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso nos remete para o verso 22 e 23, os primeiros que nós lemos, numa análise inversa do texto lido. Quando nós olhamos para o verso 22 e 23, nós temos que, tendo purificado a vossa alma, ou seja, reconhecendo, como diz o verso 2, que devemos nos despojar de toda maldade, que nos tornamos então sacerdotes reais, povo de Deus, tendo purificado a vossa alma. Agora eu entendo então o que ele quer dizer. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Veja que a palavra de Deus, permanente, eterna, como diz no verso 25, ou seja, ele repete a condição desta palavra do verso 23, esta palavra de salvação, é sobre ela que nós devemos nos direcionar, com uma intenção não só de mudarmos a nossa condição de vida, não só de mudarmos o nosso status de pecadores miseráveis para sacerdócio real, mas uma vez que nós reconhecemos, como diz aqui, casa espiritual, edificados no coletivo, nós temos um importante papel a entendermos para as nossas vidas, a partir da purificação que recebemos da nossa alma, da obediência à verdade, porque existe um propósito. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos. E isso nos faz pensar sobre a nossa condição como igreja. Porque o que é senão a nossa igreja, ou a igreja de Cristo, a existência dela e deste corpo de Cristo, se não pensarmos no amor fraternal, amor de irmãos, de fraternos, de amigos. Se nós não nos reconhecemos como igreja, se nós não nos reconhecemos como aqueles capazes de dar, de oferecer amor uns aos outros, como esperamos, portanto, que o mundo conheça o amor de Deus? Porque nós refletimos o amor de Deus. Nós somos os testemunhas do amor de Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou a ponto de dar o seu Filho
Como diz o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, um texto mais do que lido, conhecido, mas decorado por quase todos nós, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Palavra de salvação, Cristo Jesus, que nós mostramos com a nossa vida por meio do amor fraterno. Verso 22, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, à palavra, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração. Veja que esse amor, ele não é da boca para fora. Não é eu te amo, meu irmão, como diz um cântico apenas. Mas isso é expresso na dinâmica da igreja, no convívio de uns com os outros. E só quem amou uma pessoa sabe o quanto que você é capaz de ferir essa pessoa e de ser ferido por quem você ama. E quando nós falamos, portanto, aqui de amor, nós estamos pensando nisso. E nada melhor do que a gente pensar no quanto Deus nos amou e o quanto que nós, humanidade, ferimos este amor de Deus. Simples assim. Então, quando o Pedro nos chama a responsabilidade de nos amarmos como fraternos, como irmãos, sem fingimento, sem apenas um sorriso no rosto, quando nos encontramos em algum trabalho da igreja, mas amai-vos de fato, de coração, ele está falando, olha, de forma subjetiva, teremos problemas nesse convívio, teremos dificuldades, não será fácil, vamos nos ferir nesse processo, mas é a isso que nós somos chamados e convidados, porque o exemplo maior veio de Deus, porque Ele nos amou e deu seu Filho. Por fim, quando nós olhamos para o verso 23, nós vemos que com esta condição, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraterno não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Por quê? Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Se a palavra de Deus, palavra de salvação, ela é eterna, ela nos constrange dia a dia a amar como Cristo amou. A mensagem aqui pode até começar com palavra de salvação, uma palavra eterna, mas ela termina com a aplicação dessa palavra, com constrangimento a cada um de nós, quando exercemos a palavra de Deus, de amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou, porque isso também é mandamento. Primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, onde resume todo o resto, amai-vos uns aos outros, ou amai o seu próximo como a ti mesmo. Que nós possamos, convidados pela palavra de salvação, palavra eterna, aprendermos, nos dispusermos dia a dia a amar uns aos outros. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós te agradecemos e te louvamos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o único digno da nossa devoção e adoração. E obrigado, ó Pai, porque mediante a nossa limitação e pequenez o Senhor nos consola, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor nos salva, ó Pai, e permite, ó Pai, que possamos falar contigo, ser consolados pelo Teu Santo Espírito, sermos regenerados e transformados pela ação do Senhor. Mas também, ó Pai, nós somos constrangidos a expressarmos o amor de Cristo Jesus em nossas vidas,
uns aos outros, como igreja, como corpo de Cristo, para anunciar ao mundo a palavra de salvação, o amor de Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, porque sabemos que não é de nós, mas somente pelo Senhor, por Tua graça, misericórdia, ânimo e disposição dada por meio do Teu Santo Espírito. É em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém, Senhor. Para encerrar, meus irmãos, gostaria de cantarmos juntos, como igreja, o hino de número 299. E se o som não sair, a gente canta só no gogó mesmo. Hino de número 299, os que puderem e desejar se colocar em pé, o façam para que juntos possamos louvar ao Senhor e encerrar o culto cantando o hino de número 299 do nosso cenário.